Você acredita que existe vida após a morte? E de que forma você acha que existe essa vida? De que forma? Eu acho que é com a vida que você conduz por aqui, entendeu? Se boas coisas, vai ter boa vida. Se por aí, o atropelo vem depois após a morte, né? Eu acredito que a vida após a morte é lá para Deus. Quem vai viver para Deus não vai viver para o mundo. Eu acredito assim. Sim, eu acredito. Eu acredito sim, porque eu creio que a gente não veio aqui para essa terra para viver só isso aqui e depois acabou. Não, eu creio que depois da morte existe sim ainda uma vida em algum outro lugar. Eu acredito nisso. Você acha que a morte pode dar vida a outra pessoa aqui na Terra? Sim, de qual forma? Através da doação de órgãos. Já pensei. Eu vejo algumas campanhas sobre isso e eu acho isso muito importante. Então, inclusive, eu sou doadora, né? Eu já falei isso para o meu irmão, que é a pessoa que mora comigo. Então, eu já falei isso para ele, que se algo acontecer e eu puder ser doadora, eu sou doadora. Então, Se eu dou o meu órgão, você vai viver a vida que você tem de viver com o meu órgão, que você podia morrer antes sem esse meu órgão. CIDOT é Comissão Intra-Hospitalar para Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante. Né? Existe uma portaria que diz que a partir de tantos leitos, cada hospital deve ter uma CIDOT. Por quê? Além da questão da doação, existe a questão de fechar os protocolos de morte encefálica, né? Que independente de doação, é preciso que se saiba o motivo da morte daquele paciente. E aí é importante o nosso trabalho também junto a isso. Tanto o trabalho educativo junto à população, para falar de quantas pessoas existem nas filas. Muitas pessoas no Brasil, são mais de 40 mil pessoas aguardando um órgão, né? E geralmente as famílias, quando elas doam, elas relatam que ficam mais tranquilas, elas são mais confortadas com essa morte. A família é sempre soberana, é importante que haja consenso familiar, inclusive se 3 pessoas da família quiserem, uma não quiser, não tem doação. Então a gente não insiste a esse ponto, a gente explica, coloca, sensibiliza, mas na hora que a família responde, a gente não fica, para não constranger, para não acabar transformando isso numa celeuma, numa coisa que vá levar a família a se desentender, sabe? Então a gente sempre coloca, é um ato de amor, então é importante que todos estejam de acordo. Se alguém não está, não tem problema, aceitamos do mesmo jeito que a gente aceita o sim, aceita o não, sem problema nenhum. Eu sou Clara Regina, né? Tenho 31 anos, sou transplantada renal há 12 anos. Fiz hemodiálise durante 2 anos e 5 meses. Na época eu tinha 17 anos, né? E meu transplante ocorreu quando eu tinha 20 anos. A hemodiálise, ela é um tratamento que, quando o paciente ele já tem insuficiência renal crônica, né? Então eles precisam fazer para até continuarem vivos, né? Não é uma coisa que eles escolhem. Hoje eu quero ir, hoje eu não quero ir. É uma condição realmente de vida. Minha rotina no início foi bem complicada, né? Até porque naquela época para mim aceitar aquela situação, né? Eu não tinha mais uma vida normal, porque minha vida era de hospital para casa para o hospital, né? E eu, no tratamento de hemodiálise, eu sempre passei mal, né?
até chegar o tempo de eu se adaptar àquela rotina. Eu sempre tive minha pressão muito alterada, sempre passei mal durante as sessões de hemodiálise e eu deixei tudo para trás, como, por exemplo, meus estudos, né? Naquela época eu estava no ensino médio, primeiro ano do ensino médio, né? E eu deixava um sonho, que era concluir meu ensino médio e entrar numa faculdade, né? Então ali era como se tudo tivesse desmoronado, porque sonhos, planos e projetos para mim tinha se acabado. Eu tinha que ter uma nova realidade, né? E aceitar aquela situação que eu estava vivendo a partir dali. Só sabe quem passa, entendeu? Quando você tem algum caso na sua família que há uma necessidade disso, você vai dar uma certa margem de respeito ao assunto. Quando não, vem a ignorância de você ignorar uma história dessa, né? Porque é muito interessante você poder salvar a vida de alguma forma em vida, imagine pós-morte. Tem alguns pacientes que o rim volta a funcionar, né? Então eles não precisam, mas aí a gente já vai falando com eles, olha, passou 15 dias de diálise, já está mais adaptado, vamos sentar e vamos conversar. Aí existe um método que você pode tentar um transplante renal. Se você for diabético, você pode tentar ver se é necessário um transplante duplo. Então vamos tentar organizar, eu vou lhe explicar direitinho. Se você demonstrar o interesse, eu faço aquela entrevista social do paciente e se ele me disser que tem interesse, então a gente vai verificar se ele tem indicação, porque existem pacientes que não têm indicação por diversas outras comorbidades, e a gente chama o paciente e passa, e incentiva. Sim. A gente procura estar incentivando esse paciente a buscar o transplante renal, porque é uma alternativa de vida que eles vão ter, que vai ser bem melhor do que ficar dialisando 3 vezes por semana. Tudo bem, dona Salete? O transplante de rim, ele acontece de duas maneiras. Então, o doador, ele pode ser um doador vivo ou um doador falecido, doador cadáver. Se o paciente que precisa de ser transplantado, existe alguém na família dele que tem interesse em doar, essa pessoa é submetida a vários exames, primeiro de compatibilidade e depois exames de saúde em geral, para saber se a pessoa também está apto, está saudável o suficiente para doar. Essa doação ela tem que ser genuína, né? Então a pessoa tem que ter vontade de doar. Não existe aqui no Brasil compra de órgãos, tráfico de órgãos, nada disso, né? Entendi. Então, pela lei, existe uma que regulamenta o transplante de órgãos, não existe essa possibilidade. E assim, até a 4ª geração da família, você pode doar órgãos. Mas daí, por exemplo, você tem um amigo, um super amigo seu, que você quer doar o seu órgão para ele. Não pode. Só pode se você provar em juízo, né? Então você passa por uma junta, além de médico, você passa por uma junta de advogados, de juízes, para poder provar que a sua doação realmente é genuína e que você não está recebendo nada em troca, na verdade. Entendi. Então, isso também é bem fiscalizado aqui dentro do Brasil. O ser humano em si, ele ainda tem que abrir mais a cabeça e quebrar os tabus sobre a questão da morte, porque quando você fala que é doador de órgãos, a sua família já não aceita, entre aspas, porque já sabe que vai perder você. Por isso tem aquele tabu ainda. Ao acontecer a doação de órgãos, vai ter que existir a perda de alguém próximo. Eu me chamo Valdemir Cosme Júnior, tenho 39 anos de idade, sou pai de Matias e de Sara, sou esposo de Stephanie, sou filho de Dona Branca, de seu Valdemir, sou irmão de Patrícia e sou amigo de alguns e sou fiel a Deus e aos meus amigos, às minhas amigas, aos meus propósitos, aquilo que eu acredito. Sim. A doação de órgãos, ela é salvífica, porque quando você consegue transformar dor em doação, você consegue ressignificar uma história, né? Meu pai, Valdemir Cosme da Silva, no ano de 2005,
ele faleceu. Ele era paciente renal crônico, fez hemodiálise durante quase 10 anos e em outras complicações de saúde, infelizmente, ele veio a falecer em abril daquele ano. Ano passado, alguns meses, já no mês de dezembro, ainda era muito recente ainda tudo aquilo que estávamos vivenciando. E era próximo ao Natal, véspera ali, acho que dia 23 ou até dia 22, né? Bem próximo de dezembro daquele mesmo ano de 2005. E eu recebo uma ligação. E do outro lado da linha, a voz fala comigo, me desejando bom dia e querendo falar com o Valdemir. E eu cumprimentava e só perguntava qual era, com quem ele desejaria falar. Porque existiam dois, um não mais ali. E eu expliquei isso para aquela ligação. Olha, você precisa me dizer qual deles, porque Valdemir Cosme da Silva, ele não está mais aqui conosco, mas se for Valdemir Cosme Júnior, sou eu. A voz tende a tornar a repetir. Como você se chama? Eu disse, me chamo Valdemir Cosme Júnior. Afinal, com quem é que você deseja falar? Aí ele diz, é com você mesmo, meu irmão. Houve um silêncio naquele momento, uma voz que eu não conhecia me chamando de irmão. Eu permaneci em silêncio e o outro lado também acho que foi muito impactante para ele. E aquela voz tornava a indagar. Eu preciso de um tempo para lhe contar uma história. Você pode me dar 5 minutos? Aí, em seguida, eu me apresento para você quem eu sou e por que eu estou procurando Valdemir. E eu permaneci em silêncio como se fosse uma forma de aceitação daquela proposta que ele havia me feito. E do outro lado da linha estava uma pessoa do sexo masculino de 42 anos de idade que era um profissional liberal, tinha uma carreira consolidada, família bem estruturada, mas que havia passado por um problema de saúde. E esse problema de saúde havia afetado a sua visão. E uma doença degenerativa que acabou tendo como o ponto ápice, realmente ele ficou sem enxergar. E o fato dele ter ficado sem enxergar foi muito prejudicial não só para a carreira profissional dele, mas como nos outros âmbitos da vida. E ele foi muito enfático, muito incisivo em contar essa trajetória, porque ele falava que ele acabou profissionalmente sendo muito prejudicado, então ele teve a vida parou. E ele teve que abrir mão da sua casa própria, teve que abrir mão do seu carro, teve que abrir mão da vida comum que ele estava habituado a vivenciar. E passou, ele retornou, ele teve que voltar para a casa da mãe, junto com a esposa e com a filha. E tudo aquilo é como se ele me contasse que viesse de uma decrescente, de um problema muito sério que ele não estava conseguindo lidar. Mas o pior de tudo é que ele havia perdido o que para ele era mais precioso, que era enxergar o sorriso da filha dele. Então, naquele momento, ele me chamou de irmão e ele agradeceu porque naquele Natal ele ia ter o maior presente que ele tinha imaginado na vida dele, que poderia ser ver novamente o sorriso da filha dele. Até então eu não tinha conseguido entender, ainda raciocinado a história, porque você recebe uma ligação e recebe um volume de informação e você fica tentando pontuar, fazer os elementos que cheguem até a confirmação da informação. Então ele me explicou, eu estou chamando você de irmão, porque por meio de um gesto, de uma doação que vocês fizeram através das córneas do seu pai, eu estou aqui hoje levando até você o meu agradecimento por vocês, a sua família, terem me dado a dignidade de conseguir enxergar o sorriso da minha filha novamente.
Aquela vida que foi seu parente, que foi uma pessoa que tanto você amou, ajudar outra pessoa, aquela pessoa vai ser o resto da vida grata por esse ato de amor, né, de solidariedade ao próximo. Porque, como diz, né, aqui na minha camisa, a vida segue, né? Por mais que aquela pessoa tenha falecido, você doando, a vida de um próximo vai seguir. Então foi aí que meio que a ficha caiu, que naquele momento volto a abril, volto à data do falecimento do nosso pai, que mesmo diante de toda a dificuldade, de toda a dor e de todo o sofrimento, nós conseguimos por algum momento parar ali, raciocinar e entender de que o nosso propósito vai além dessa dor, o nosso propósito vai além daquele momento que aparentemente todas as circunstâncias nos levam a acreditar que a morte alcançou o seu ápice. Então a gente consegue ressignificar isso tudo e entender que a nossa oferta de vida, o doar-se, o servir, vai muito além daquelas barreiras que por vezes nós colocamos ali, e essas barreiras nos fazem apenas olhar para o nosso próprio umbigo e entender que nós somos plurais, que nós estamos aqui exatamente para servir. Então, naquele Natal foi muito especial, porque foi o primeiro sem o meu pai, mas a grande graça e a misericórdia de Deus me fez entender de que momentos assim podem outras famílias também serem alcançadas fazendo essa oferta, fazendo essa doação. Costumo dizer que eu tenho uma nova vida, né? Novas oportunidades surgiram, como eu falei no início, né? Meus sonhos e projetos de concluir o ensino médio, de fazer uma faculdade, né? De poder viajar, poder viajar sem ter preocupação de voltar. Hoje eu concluí o ensino médio, graças a Deus. Estou cursando pedagogia, vou começar o 6º período já, ou seja, vou concluir. E para mim é um privilégio chegar até aqui. Eu posso dizer que eu estou na melhor fase da minha vida, né? Inclusive casei, né? Que bom. Agora tenho o meu lar, tenho minha família, estou construindo. Ainda não tive filho, né? Mas planejo. Apesar de tenho que fazer o procedimento para poder engravidar, mas eu já disse que arriscaria, né? Então, assim, meu próximo sonho, projeto, depois que terminar a faculdade, é um dia engravidar. A vida pode continuar após a morte. Basta você dizer um sim, né? Basta você dizer, eu quero ser doador de órgãos.